Rosana Pichulete, hoje dia 11 de agosto de 2022. Eu estou aqui no PQ Júris ao lado do grande professor jurista Aurélio Vander Bastos. E o professor Aurélio vai falar para a gente um pouco sobre essa data tão importante para os cursos de Direito e o ensino jurídico como um todo no Brasil. Professor Aurélio, que prazer. Bom, Rosana, eu fico muito feliz de, nesses tantos anos de convivência contigo, eu ter a oportunidade de, nessa data do 11 de agosto, me encontrar com você como um membro colaborador e presidente do PQ Júris, que é uma instituição dedicada à pesquisa jurídica, já de muitos anos, com vários livros publicados, e principalmente livros na área de ensino do direito, né? Então tem vários trabalhos, é um esforço enorme, é uma história. A nós todos, professores de direito, pessoas que estão ligadas, voltadas ao ensino jurídico, a gente tem muito que ouvir. Por quê? Hoje, dia 11 de agosto, enfim, uma data que muitos vêm aí apontando como sendo o dia do advogado. Só que a gente tem que chamar a atenção para uma coisa que é importantíssima, que o professor Aurélio, ele é uma autoridade tanto no ensino jurídico, quanto também na questão da OAB, da criação e da fundação, estudioso da fundação da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente não pode fazer confusão, né, nesse aspecto da data do dia 11 de agosto. Eu acho que essa curiosidade, por isso que eu quis bater esse papo aqui, porque o professor Aurélio ele vai falar pra gente um pouco, né, que afinal, 11 de agosto é dia de quê? Rosana, eu vejo o seguinte, eu tenho para mim que eu contribuí muito, né, para, digamos assim, tornar essa data uma data marcante na história do ensino jurídico, do direito, da advocacia e da democracia no Brasil, né? Esse trabalho começou com um pouco mais de intensidade quando eu era coordenador de pesquisa jurídica da Casa Rui Barbosa e fiz o livro chamado Ensino Jurídico no Brasil, que é uma coletânea dos pronunciamentos parlamentares durante o Império, né? O primeiro pacote é em 1823, que é da Assembleia Constituinte, que só discutiu a questão do ensino jurídico, e depois ela foi fechada, reabriu depois da nova Constituição em 24, Constituição outorgada pelo Imperador, entre 26 e 27, José Feliciano Pinheiro, né, chamado Visconde de São Leopoldo, né, ele que já tinha apresentado o projeto lá na Assembleia Constituinte em 23, que foi fechada, né, ele volta à discussão do projeto, já na fase final quase, em 26, 27, e nós tivemos a criação do curso jurídico em 11 de agosto de 1827. Um curso foi criado em São Paulo, né, e o outro curso foi criado em Olinda, depois transferido para Recife. Eu costumo dizer, e não sei se com muita insistência, né, que os cursos jurídicos foram a gênese do direito no Brasil, da advocacia no Brasil e da democracia no Brasil, né, em que eu discuto exatamente isso, a criação dos cursos jurídicos e o primeiro projeto dos cursos de direito, que foi um projeto liberal, né, voltado para a questão do direito constitucional, né, voltado para a questão do direito civil, dispensando, né, a sucessiva discussão do direito civil como direito romano, né, depois, e também um curso que concentrava-se muito na questão da economia, né, e esse, digamos, foi um projeto muito especial. Mas ele teve um artigo
que diz que enquanto não fosse feito o seu regimento, e o regimento só foi feito em 1831, data que Dom Pedro foi embora do Brasil, né, funcionou o Estatuto do Cachoeira, que era um regimento dos cursos de Direito muito parecido com a estrutura dos cursos de Direito em Portugal, né, em Coimbra. Então, o Estatuto do Cachoeira, ele tinha uma vocação mais conservadora. E, diferentemente do curso inicial nosso, aprovado no Brasil, ele era um curso que concentrava o ensino do direito no direito romano, e não nessas outras disciplinas que eu me referi, né? Então, era muito comum, como nós não tínhamos um direito civil, né, digamos assim, buscava sempre no direito romano o reconhecimento do direito no Brasil, né? Então, por isso essa força que o direito romano teve durante tantos anos, né, entrava nos currículos jurídicos, saía dos currículos jurídicos, né? Em 1931, por exemplo, Chico Campos não quis mais direito romano no ensino do direito, né? Mas sucessivamente o Capanema reintroduziu o curso. Quando eu estudei Direito na Universidade de Brasília, eu me formei em Brasília, não tínhamos o direito romano, ele já era uma disciplina que não participava da estrutura curricular, porque o direito civil brasileiro já tinha tomado corpo com o Código do Bevilacqua, né? Dadas as dificuldades que o Teixeira de Freitas teve para fazer um código ainda no Império, né? Mas o Bevilacqua, com habilidade, ele contornou aquela questão, digamos, de 1860 a 1916, 56 anos depois, o Código Civil brasileiro apareceu, né? E foi feito pelo Bevilacqua, mas teve uma forte influência do Teixeira de Freitas. Eu faço uma palestra sexta-feira no IAB exatamente sobre Teixeira de Freitas, né, que era um latinista, né? Ele era um romanista, mas, digamos, ele tinha uma visão mais libertária do direito romano, né? Ele não pensava o direito romano como um instrumento de dominação. Então, por exemplo, quando você tratava de direitos da mulher escrava, né, direitos do filho de mulher escrava, ele era um libertário, né? E com isso ele teve muitos problemas, porque havia uma reação muito grande, né, no sentido de se presumir que o filho de uma mulher escrava era livre, né? Então, e havia as reações que não, ele era escravo também, né? Então, veja você, esse é um dilema que muitas vezes a gente não estuda, não vê, não fica sabendo, mas era um grande dilema no Brasil. E às vezes eu fico pensando, né, a mulher escrava na história brasileira do Império, ela é muito mais citada e falada e reconhecida e discutida nos seus direitos e na ausência absoluta dos seus direitos do que a mulher comum, mulher de classe média, as mulheres da aristocracia, né? Então é interessante, se você vê os pronunciamentos do Teixeira de Freitas, quase sempre são discussões profundas sobre esse problema, a jurisprudência dos direitos dessa mulher à medida que ela tinha filhos que eram ou não eram escravos. Ele foi o primeiro precursor de querer fazer a codificação própria brasileira, né? Ele não deu exatamente por que não deu certo. Porque era impossível você fazer um Código Civil num país em que a liberdade não era o pressuposto da convivência e que a propriedade não era regulada. Um país em que tudo era posse, ocupação. Um país em que o espaço territorial era do reino, né? E as pessoas, os espaços que tinham para produzir e trabalhar, os espaços de terra, eram cedidos pelo rei, né? Através de sesmarias, através de grandes áreas
de atividade. Agora, eu queria completar essa conversa com você levantando uma questão muito importante, que foi o papel do Montezuma, Francisco G. Caiaba de Montezuma, né, que foi um dos grandes debatedores da criação dos cursos de Direito. O Feliciano Pinheiro, que foi mais tarde chamado de Visconde de São Leopoldo, né, teve uma íntima e próxima convivência com o Montezuma, mas o Montezuma, em 1843, veja, já quase 20 anos depois da criação dos cursos jurídicos e da Constituição de 24, né, ele criou o Instituto dos Advogados com a finalidade de criar a Ordem dos Advogados. Agora, por que se levou tanto tempo para criar a Ordem dos Advogados? Veja você, de 1843 até 1930, passaram-se cerca de 100 anos. Foram 100 anos de luta para se criar a advocacia. Você me pergunta por quê? Eu vou dizer por quê. Porque o texto constitucional de 24 abolia as corporações de ofício. O texto de 24 durou todo o Império. Pois quando veio o período republicano, né, aquele ranço de que o bacharel em direito, para advogar, ele tinha que ter uma autorização das autoridades judiciárias, né? E às vezes não era só o bacharel que tinha essa autorização, era um cidadão comum, né, que nós aprendemos a chamar aí vulgarmente de rábula, né? Mas o bacharel em direito, formado em São Paulo, formado em Olinda ou Recife, ele também só podia advogar se ele tivesse o registro no foro. Então, quem controlava o exercício da advocacia era o tribunal, ou as autoridades judiciárias, a Casa da Suplicação, a Casa da Consciência e Ordens e os tribunais de relações. Então, a luta para criar a advocacia foi também uma luta contra esse poder que era dos tribunais. Então, quer dizer, havia uma espécie de registro que só o tribunal podia dar. E como não podia ter corporações, os advogados não tinham a sua. Essa vitória das corporações, de quando se criou a corporação Ordem dos Advogados no Brasil, né, é uma vitória que se alcançou em 1930. Né? Novembro, 18 de novembro de 1930. Foi ali que se criou a corporação da Ordem dos Advogados do Brasil, que durante toda a República também não tinha autonomia para a advocacia, né, para os direitos e deveres do advogado. Ali chamava naquele período Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também sem a formalidade e a autonomia, né, do advogado. Agora, você pode me perguntar, mas por que foi criado em 30? O que aconteceu em 30 que se criou a advocacia? Primeiro, nós tivemos um presidente do IAB, que chamava Levi Carneiro, né, que foi presidente do Instituto da Ordem dos Advogados, presidente da Ordem, do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Né? Ele, ao fim da República, ele era o presidente. Né? E ele, quando veio a Revolução de 30, ele acabou com essa discussão de que podia ou não podia ter corporações. E aí criou-se, né? Até porque a Revolução de 30, ela tinha uma espécie de um lastro corporativista, que vinha dos movimentos integralistas, dos movimentos de direita no Brasil. Né? Então, esse lastro, que, digamos, de certa maneira, reconhecia as corporações profissionais de novo, dali nasceu a advocacia. Né? Que o Levi Carneiro foi o maior... O Levi Carneiro é a figura de maior destaque nesse contexto. Né? E foi feito o decreto de
de criação dos cursos jurídicos, né? No artigo 17 ele criou os cursos jurídicos e veja, e determinou, criava os cursos jurídicos e determinava que o estatuto seria elaborado pelo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E essa transição, essa arrumação que veio do fim do Império, né, até o começo do período getulista, né, teve uma presença, digamos assim, marcante do Levi Carneiro, certo? Presença marcante do Levi Carneiro. Então, mas se faz essa confusão, né, do dia 11 de agosto ser reconhecido como o dia do advogado, quando o correto talvez seria atribuir essa data a novembro. Eu costumo brincar, né? E quando se criou os cursos jurídicos em 11 de agosto, você não tinha advogado, você tinha estudante de direito. Né? Eu não sei nem se os professores daquela época efetivamente eram advogados. Mas né? se tem ainda uma ideia de que hoje seria dia também dos professores de direito, já que a gente está fazendo um dia voltado para os cursos jurídicos. Ele é um dia dos cursos jurídicos, consequentemente é um dia dos professores de direito. Né? Às vezes a gente explora pouco a história brasileira, né? Mas esse período foi muito importante. Agora, já em 1831, quando criou o primeiro regimento livre dos cursos de direito, né, nós já tínhamos advogados. E esses advogados, na verdade, eles não iam para o foro, eles iam para o Estado. Eles eram, digamos assim, uma espécie da elite política brasileira. E o exercício da advocacia continuava sendo controlada pelas relações, né, pela Casa da Explicação, pela Casa da Ordem, né, da Consciência e Ordem, né, pelos tribunais de relação, né, e eram eles que autorizavam o cidadão a advogar. Então, o que acontece em 30, Rossano, é uma vitória contra, digamos assim, as oligarquias que dominaram o Brasil durante o Império, né, aliada com os militares, né, que eram militares de posição muitas vezes progressista, né, como foram aqueles que criaram a República. Né, mas eles tinham uma passagem muito forte dentro da história brasileira em aliança com a aristocracia agrária. E eles não tinham muito interesse que houvesse esse profissional independente, com autonomia, e que demandasse no tribunal em função dos seus direitos corporativos e não em função do registro da autoridade judiciária. Né? Então, eu acho que o advogado devia estar mais, ou deveria estar mais atento para esse tempo da sua luta, que foram mais de 100 anos e que foram lutas de grandes combates, para ele ter, digamos, vamos fazer a brincadeira, mas para ele ter a sua carteirinha. Ele só podia ter a sua carteirinha depois de 30, depois que foi feito o estatuto, e por sinal, feito pelo Instituto da Ordem dos Advogados. Né? Então, essa credencial que todos brigam, né? Até hoje vai ter uma luta até hoje. Essa é a credencial do advogado. E daí a razão que nós vivemos aqui, o sujeito forma bacharel em direito, não faz o exame de ordem, ele não tem a carteirinha. Esse é o privilégio da advocacia e que dá ao advogado poderes para poder argumentar na forma do direito com liberdade e autonomia. Né? Então, eu acho que falta ainda que a ordem dos advogados, o Conselho Federal da Ordem e os conselhos regionais, tomem consciência da importância desse momento histórico em que a ordem foi criada. Né? Digamos, 100 anos depois da criação do Instituto dos Advogados e, digamos, 120 ou mais depois da criação dos cursos jurídicos. Essa é porque nós não temos uma história das lutas e combates desse período. Nós não temos uma história clara do papel do bacharel em direito, ou mesmo daqueles que não eram bacharéis, na luta com relação à escravidão. Não temos uma história das demandas que aconteceram durante a Primeira República
e o advogado sem garantias de autonomia para defender o seu cliente ou os direitos democráticos. Né? Havia uma disputa pela democracia muito grande durante a República, né? A Primeira República. Né? Mas esse direito efetivamente veio a ser concedido, né, em 30, mas veja, com uma coincidência enorme. Embora a gente já tivesse habeas corpus no Império, o habeas corpus tomou corpo na República, na Primeira República. Mas ele ganhou força com a Revolução de 30, com a Constituição de 34. E em 34 nasce o mandato de segurança, né, que é outro instrumento fundamental no exercício da advocacia. Então, que nascem da luta dos advogados, já com carteirinha na massinha. Então, eu acho que nós devemos privilegiar esse momento da história brasileira e não esquecê-lo. Por que esquecer? Então, com esse teu pensamento, 18 de novembro deveríamos comemorar também. Também, eu acho que ali, pelo mais do que referência da advocacia em 11 de agosto, é a referência da advocacia em 18 de novembro. Né? Porque ali é que realmente a corporação ganha corpo. Né? É ali realmente que os advogados passaram a ter esse papel de ter direitos, né, e ao mesmo tempo deveres, de ter os seus estatutos na história brasileira. Né? Professor, obrigada pela sua fala. Dia importantíssimo, né, que a gente está vivendo hoje, embora com essas polêmicas em relação à propriedade da data, né? 11 de agosto, sendo um dia importante para os cursos de Direito. Mas olha, Rosana, eu acho que o 11 de agosto, a criação dos cursos jurídicos, é a gênese do direito, da advocacia e da democracia no Brasil. Os cursos, esses três elementos, o direito, a advocacia e a democracia, nascem com os cursos jurídicos. Ali, durante esse período, houveram grandes debates e grandes lutas para preservar os direitos referentes ao ensino. Depois veio o período do Instituto dos Advogados, né? Principalmente o papel do Montezuma, né? O papel do Teixeira de Freitas, o papel de Rui Barbosa, o papel de José Nabuco de Araújo, né? E outros tantos, Inglês de Souza na República, que conseguiu sistematizar o conhecimento jurídico e abriu espaço para uma coisa que era fundamental para a democracia. Não tem democracia sem direito processual. Como é que o direito processual pode ser aquele que o juiz cria na hora de julgar, que era o chamado direito judiciário? Né? Não tem como. Então, eu acho que esse papel do Inglês de Souza, né, quando ele faz essa sistematização do que são as áreas do direito, e ele cutuca essa história de que não há advocacia, não há segurança jurídica sem direito processual. Não pode ser imprevisível, né? Exatamente. Então, o direito processual, por que não tem o direito processual? Porque o processo era dos juízes. Né? Muito bem, eu acho que poder, né, os nossos juízes sempre foram muito competentes, mas eu acho que nós tínhamos que ter esse outro lado da questão, que é a garantia do advogado defender o seu cliente com base num código próprio. Durou muito. O primeiro código só nasceu em 39. Mas, veja, por que em 39? Apenas apenas um ano depois dos 2 ou 3 estatutos que foram votados nos primeiros 8 anos de 30. Né? O Código de Processo de 39, ele não é de 39 à toa. Ele é porque durante 8 anos a ordem ficou se organizando. No que ela se organizou, nós tivemos o Código de Processo. Né? Então, isso também fortaleceu o Poder Judiciário. Né? Porque abriu o Poder Judiciário para um debate democrático mais extenso,
Né? Um debate democrático não é no sentido político, não, é no sentido jurídico. E para um exercício da ampla defesa bem melhor, com uma qualidade bem superior ao que Nem se era discute. prestada. Você imagina o papel que passou a ter o habeas corpus? Olha, O papel do mandado de segurança. Né? Nós alcançamos, em 1939, 40, nós estávamos alcançando aquilo que os ingleses tinham, como os rights, ou chamado também, eu sempre também ouço a palavra em vez de right, o writ, né? Que eles já tinham desde a virada dos anos 1700. Né? Então você imagina que quantos anos nós levamos para poder pensar esse país, né? E para ter esse país na dimensão de liberdade, ou da liberdade. exatamente. Né? O professor está falando que a gente não tem uma compilação sobre essa história toda. Nós temos sim, né? Vamos falar que ele é autor da obra, e é uma das mais famosas, né? Acho que acho que é o único grande livro sobre ensino jurídico é o seu. Eu acho. Eu também acho. É verdade. E depois Então, hoje, o livro hoje. E depois a trilogia. Trilogia, sobre a Ordem dos Advogados. Né? Eu estou agora tentando ver se eu tenho apoio para poder reeditar, porque são 1000 páginas. Né? Eu conto sempre uma história que parece triste, mas ela é uma história forte. Você se lembra disso, porque você lutou muito por mim naquele período. Eu me lembro que eu queria fazer o livro Ordem dos Advogados e a Democracia, que são 3 volumes, e eu adoeci. Passei por um longo processo de quimioterapia. Né? Então, uma boa parte da pesquisa eu fiz na mesa de quimioterapia. Né? E eu acho que isso me deu força para continuar trabalhando, para continuar vivendo, entendeu? Agora, a história não se perder, né? Acho que esse compromisso acho do que professor Aurélio é generosidade, um compromisso, né, de preservar a memória. Eu acho que é uma grande contribuição. Eu acho que naquele momento você teve um papel muito importante para mim. Então, naquele momento, você fez uma homenagem, organizou com o Otávio uma homenagem para mim, que foi muito marcante. Né? Eu me lembro que quase que eu caí na hora, depois da homenagem, eu saí dali, ainda estava com muita dificuldade para andar, mas aquilo eu acho que foi um momento decisivo na minha vida. Eu sobrevivi ali e não demorou muito, a Ordem do Conselho Federal publicou o livro, os livros, são 3 volumes. Daqui a pouco a gente vai mostrar esses livros. A Ordem dos Advogados, tem eles ali, ó. A Ordem dos Advogados e o Estado de Direito, a Ordem dos Advogados do Estado de Segurança Nacional e a Ordem dos Advogados e a Constituinte, a Assembleia Constituinte. Essa trilogia é uma trilogia imperdível, sabe? Ela Agora, precisa ser realmente reeditada por uma questão aí, já é reivindicação mesmo, né? Uma questão de preservação da memória. Não adianta a gente ter, né, um jurista que se preocupou, né, com todo esse acervo. Foram várias atas que foram lidas na época para compilar todo esse material. Você sabe que eu tenho eles ainda guardados, esses arquivos, são mais de 5.000 páginas, escritas à mão. Imagina. Aliás, em grande parte escritas à mão. Depois entrou a parte de datilografia. Né? Mas eu ainda guardei isso. Ler todo esse material, separar. E ver o que serve. Né? Eu acho que o livro não teve a penetração ainda, né, que deveria ter. Né? Eu fico vendo, o problema da evolução das ideias é muito complicado. Por exemplo, eu fiz a minha tese de mestrado em 74, eu defendi a tese. Em 75 eu publiquei. Mas eu fico vendo que hoje, 50 anos depois, é que várias citações que eu fazia na época para se fazer a compreensão da dinâmica do Poder Judiciário, que eram apoiadas na teoria de sistema, naquele período ninguém falava. Ninguém falava o que era input, output, feedback. Essas palavras entraram no nosso vocabulário agora. Né? Entraram no nosso vocabulário agora. Então, eu acho que é isso. Eu acho que
eu fico muito gratificado. É a história, né? Viva, né? E eu poder estar falando pra gente aqui e quem puder aí tá compartilhando esse vídeo, quem puder levar essa cultura jurídica para mais pessoas, vai estar também ajudando a gente, porque não adianta, né? Tem aí um jurista, a gente precisa valorizar mesmo, sabe? Eu fico muito feliz de fazer parte, né, da sua trajetória e você da minha. Claro, eu sempre acho que o seu papel foi fundamental na minha história. Acho que o professor Aurélio, ele já estava na minha trajetória antes de eu conhecê-lo pessoalmente, né? Eu já lia a obra dele e na faculdade era cobrado o livro dele de Sociologia e, enfim, quando eu encontrei pela primeira vez num dos eventos da OAB, eu acho que eu quase infartei ali. Eu falei, é um professor que escrevia as obras que eu estudava. Então, foi assim, um encontro desse dia. Realmente, o encontro com você foi muito importante, porque eu acho que você me ajudou a pensar e viabilizar, principalmente, né, essas coisas que eu fui descobrindo no esforço do meu trabalho. Agora, eu acho que muito de tudo isso deveu-se à minha formação na Universidade de Brasília. Né? Esses dias eu escrevi um artigo, o Globo, inclusive, me deu a grata satisfação de publicar, eu acho que eu cheguei a te mandar o artigo. Né? Então, eu acho que tudo isso deveu-se muito à Universidade de Brasília, ao curso de Direito onde eu estudei. Porque ali... Para quem não sabe, ele é mineiro, né? Ele é de Uberaba, então ele já tinha saído da sua casa. Saí da minha casa para Brasília, para te gravar. Olha, e com dificuldade, porque a minha mãe, quando eu falei para ela que eu queria ir para Brasília, ela falou para mim, mas Wander, eu acabei de falar com o gerente do Banco do Mato Grosso, para você trabalhar lá, eu preciso de você aqui. Eu falei, minha mãe, eu quero ir para Brasília. Eu sempre quis. E você me pergunta, por que você quis ir para Brasília? Eu estudei num colégio Padre Salesiano e escutei várias vezes a história de Dom Bosco, que dizia que no centro do Brasil nasceria uma nova civilização. Né? E quando começou a construção de Brasília, eu estava no... Era profecia se concretizando. Eu falei, é por aqui que eu vou. Mas foi bom. Hoje o tempo passou. Né? E a escola era de pensamento, por isso a sua formação é tão rica, né? Tanto nesses estudos de direito humanístico, canônico, e aí posteriormente aí processual, civil, a cultura jurídica, né? Dentro dessa compilação do ensino jurídico e da própria história da OAB. Eu às vezes eu penso assim, eu falava com alguém outro dia sobre isso, né? Que eu não diria que eu sou um especialista em qualquer área do direito, certo? Mas eu adquiri uma forma de conhecer que é, digamos assim, o que costura tudo isso, né? A costura de tudo isso. Então, eu acho que eu sei, por exemplo, me desenvolver otimamente nas questões processuais como na questão de direito civil. Mas se você me perguntar, mas você é especialista em processo civil? Eu não sou. Né? A minha especialidade chama-se hermenêutica. O que eu sei fazer é interpretação. Exato. E eu não faço apenas a interpretação romana, latinista. Né? Eu faço a interpretação sociológica. Né? Então, eu tinha um professor, Machado Neto, que ele dizia, o direito só é ciência enquanto sociologia jurídica. Né? Então, eu acho que é uma observação interessante. Né? Como Kelsey também, né, colocava esse problema da cientificidade do direito. Né? O direito em si não é ciência. O direito em si, os códigos, são objetos de estudo da ciência do direito. Né? Então,
essa foi a minha formação. Né? Então, por isso eu estou sempre vendo o direito como o astrônomo olha a Lua, ou como o astrônomo olha o Marte. Né? Então, é um pouco o meu jeito. Mas é o caminho que eu tenho. A gente fica muito honrado de poder ouvi-lo mais uma vez, sempre. Né? Já temos vários estudos do professor publicados, vários livros, várias lives, e ele agora está no momento de fazer live. Né? Olha, Ele entrou para o mundo online, para o digital. Eu quero terminar esse encontro, Rossana, como em outras ocasiões eu já fiz com outras personalidades, né? Mas para você será sempre para mim uma personalidade e uma pessoa muito importante. Né? Eu achei que deveria, e já isso deveria ser feito há muito tempo. Veja, eu não teria esse livro aqui, ó, Estudos em homenagem ao professor Aurélio Wander, se não fosse o seu esforço de organizá-lo. Né? Ele está aqui assim fechado, que eu vou entregar com um outro amigo meu. Né? Então eu tinha imaginado e queria fazer e pedir para que esse nosso encontro fosse aqui, para que eu pudesse te entregar, mas eu quero entregar para você a medalha, que será acompanhada do diploma na hora que você achar mais conveniente, que é a medalha do Visconde São Leopoldo, que é o patrono dos cursos jurídicos no Brasil. Nossa, muita honra. Então. Muito obrigada, professor. Muito feliz, tá? Obrigada mesmo. Muito emocionada aí com essa... Nossa, é realmente inesperado. Porque Aqui você tem fico aqui honrada. Porque medalha do mérito. Ele é um patrono dos São cursos, Leopoldo, né? é Às o vezes criador do criador curso. dos cursos de direito receber essa Foi ele que fez o medalha projeto na bonitinha. Constituinte e foi ele que aprovou depois os cursos já com a Constituição outorgada por Pedro I em 27. Né? Certamente. É difícil encontrar uma foto dele, mas eu acho que é muito importante. Eu tenho a maior satisfação de entregar isso para você. Eu acho Obrigada, professor. Essa medalha é muito importante também, até pelo que ela representa para a data de hoje. A história dos cursos de direito. Uma data especial, né? Mesmo com essa controvérsia, eu sempre coloquei ela também à frente, dizendo que hoje é a data prioritária da implantação dos cursos jurídicos no Brasil, dia 11 de abril, dos professores de direito. Né? Claro, lembrando dos advogados também, mas a gente ainda tem um momento histórico anterior a essa questão dos advogados. A minha leitura é que os advogados ainda não tomaram ciência da história da sua luta para serem advogados. Né? A consciência é muito importante, a consciência da luta histórica que os advogados tiveram para ser advogado a partir de 1930. Foram mais de 100 anos de luta e resistências das oligarquias, resistências do império, resistência dos barões, né? Resistência dos grandes proprietários de terra. Né? Todos os poderosos do país reagiam contra os advogados serem advogados em 1930. Foi uma conquista realmente monumental na história da advocacia e que é pouco explorada, pouco conhecida. E eu faço muita força para isso. Esses 3 livros que eu fiz aí. Então, vamos mostrar aqui a obra. Essa obra aqui, né? Aqui está o Visconde São Leopoldo. Ah, sim, verdade. Exatamente. Tá vendo? Aqui tem os outros. Aqui tem o Vitor Nunes Leal, Santiago Dantas, Hermes Lima. Já tem outras edições depois dessa. Estamos na 6ª edição. Então, aqui a gente estava citando ainda agora as Esse obras. começa com o IAB. Começa com IAB, a Ordem dos Advogados E essa do porta Direito aqui, do Brasil. esse desenho aqui é a porta de onde foi a sede da advocacia e hoje é a sede do IAB. E esse aqui já foi o período mais difícil, o período da ditadura,
foi a advocacia durante o governo militar. E foi tão interessante isso que nós falamos aqui, foi o período em que, de novo, quiseram fazer com que a advocacia tivesse, a ordem dos advogados tivesse que ser autorizada pelo governo militar. Exatamente, essa obra aqui é muito importante para quem gente gosta de trabalha, estudar a luta e dos o militares, período do governo exato. militar, para trazer a ordem para o Estado. Fazer dela de novo um organismo de Estado. Né? Enfim, então acho que os três são muito E importantes, mas ali, esse tem um papel histórico. É um papel moderno, e recente. E é independente. Você tem a trilogia ótima, sem quem só pode ler esse aqui. A minha pena toda é que está esgotada, que eu gostaria que esse livro tivesse. Então, que jus. Aqui, e esse é o último livro. É o aqui. último. Ordem dos Advogados do Estado Democrático de Direito. Né? Eu não sei, às vezes eu fico pensando como é que eu consegui fazer isso. A vontade de levar para frente toda essa vontade, história. sabe o que eu acho? A vontade de não morrer. Eu acho. Foi a minha luta. gente quer. Foi a minha luta para não morrer. Foi. Como você sabe disso. Verdade. Você fez aquele quadro enorme que eu tenho lá em casa, que todo o pessoal lá do conselho assinou. Foi muito bonito. Agora o meu retrato está apagando ali. Eu estou com medo. Está com medo, né? Eu estou com medo que o retrato está apagando. Mas não vai acontecer nada de mal. E a gente espera que isso ainda tenha muita vida aí pela frente, para mostrar pra gente cada vez mais todos esses detalhes da nossa história. Eu sempre venho falando para os meus alunos, para eles se apegarem à cultura jurídica, não ficarem só no raso. Eu não sei se é porque eu digo que qual a sua especialidade? Hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica, por exemplo, do ponto de vista kelseniano, é a Constituição, é você ler os códigos da perspectiva da Constituição. Né? Do ponto de vista da sociologia, é você ler os códigos do ponto de vista da sociologia. Você pode fazer da ciência política, ler os códigos da perspectiva da ciência política. Né? Então, a hermenêutica é muito ampla. Eu acho que essa formação aberta minha, eu tive da Universidade de Brasília. Né? Principalmente com a colaboração do aprendizado que eu tive do Roberto Lira Filho, né? Ele foi um grande professor, o Machado Neto, que foi um outro grande professor, o Valdir Pires, que foi um grande... E um outro que é inesquecível, que eu tenho um livro sobre ele, que é o Vitor Nunes. Então, que era, dentre todos, o mais genial. Né? E é tão importante mostrar que esse conhecimento, além do código, é fundamental, que você vê, um dos maiores juristas brasileiros, o jurista que criou a súmula no Supremo Tribunal Federal. Quando você pergunta qual é o livro dele, Coronelismo e Voto. Coronelismo, Estado e Voto. Então, mas isso não é um livro de direito. Mas esse é o grande livro em que ele analisa o processo de dominação na Primeira República. Exatamente. Então, e ali ele vê toda aquela legislação, aquela história toda. Então, eu felizmente, eu tive excelentes professores. E aqui no Rio, depois que eu vim fazer o mestrado, né, que eu fiz aqui no Rio, também tive ótimos professores na PUC. Né? Eu, às vezes, lembro do João Paulo de Almeida Magalhães, que foi um excelente professor. Né? Eu dava aula de Direito Econômico. O Tércio Sampaio Ferraz Júnior, né, que foi também um excelente professor. Né? Tive grandes professores também aqui no Rio. Né? Eu já estava mais formado, né? Então já era mais uma forma de conferir o conhecimento. Mas eu já estava formado. Né? Então, foi muito bom. Eu acho que foram ótimos. E a minha convivência na PUC, fazendo mestrado, foi também excelente, porque eu conheci a forma de ser, o modo de ser de outras pessoas, que não eram exclusivamente aqueles meus amigos do tempo de Brasília. Era um outro mundo, uma outra leitura da vida. Né? Isso foi importante para mim. Né? Depois, quando eu fiz o doutorado, que eu fiz um doutorado em ciência política,
né? Eu fiz os créditos em São Paulo, na Faculdade de Filosofia em São Paulo. Depois defendi a tese aqui, né? A minha tese foi exatamente esse livro aqui. Esse aqui foi minha tese de doutorado, Estado de Segurança Nacional. A Ordem dos Advogados, Estado de Segurança Nacional. Muito bom a sua trajetória, viu? Meus parabéns mais uma vez. Depois de tanta condecoração, né? Tantas homenagens. Agora eu também recebendo uma Rosana, eu já fiz assim, muitas homenagens para muitas pessoas, mas eu confesso que poder homenagear você, para mim, é um ato de muita gratificação. Um ato muito importante, pela importância e a presença que você teve na minha vida histórica, na minha vida profissional. Eu fico muito feliz também. O professor Aurélio fez o prefácio do meu livro. Mas né? Cita outra. Foi meu orientador inúmeras vezes. Já está citado aí nesse outro livro que eu estou fazendo. Olha, então é isso, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Tá? E a gente vai, né, continuando aí nossa luta, né, professor? Vamos continuar. Tá bom. Até a próxima. Um abraço, tchau.